Galera, é o seguinte, sabemos que o fim do Xbox One é iminente. Mesmo com a promessa de pelo menos mais uns 2 anos recebendo títulos ainda, o console base de 8ª geração da Microsoft parece já ter conseguido apresentar tudo o que tinha proposto. E isso, conscientemente, nos leva até o fim de sua vida. Os recursos atuais, como o Ray Tracing, estão fora de cena quando o assunto é a performance do console, e se focam automaticamente então nas novas plataformas, como o próprio Xbox Series X, por exemplo. Mas sabemos que uma nova geração não pode tampouco deve ser composta apenas por Ray Tracing. Digo, o efeito é bem mais que apenas uma representação de reflexos, exibindo um alto controle na iluminação geral de maneira prática para os desenvolvedores, facilitando a construção dos ambientes dos jogos, os tornando mais naturais e assim mais realistas também. Mas elementos como resolução e qualidade de texturas também são destacados veementemente nessa mudança de geração. E com isso dito, fica o questionamento: o que tem mantido o Xbox One S na reprodução de jogos mais atuais para usufruir do seu poder no fim? Afinal, junto da resolução e qualidade de textura, também temos a performance que é diretamente impactada por esses elementos. E diria que no fator diversão, ela é primordial. Um jogo que funcione abaixo de 30 quadros por segundo pode se tornar desagradável durante a jogatina, e esse é um ponto interessante de ser mencionado porque nos faz voltar no início da geração do console da Microsoft. Nesse caso, o passado pode nos ajudar a compreender um pouco do presente e, quiçá, do futuro da plataforma. Logo quando chegou, o Xbox One surpreendentemente não tomava o 1080p como padrão de imagem em muitos dos seus jogos. Um exemplo claro disso é do game Rise Son of Rome, que foi um título de lançamento do console, mas nem por isso quis trazer o 1080p nativo para não atrapalhar sua performance, que em seu caso era importante porque tínhamos muitos elementos acontecendo nos ambientes. O jogo por si só impressiona, e isso é um fato, o que já era de se esperar porque ele foi desenvolvido pela mesma empresa que fez Crysis, que durante muito tempo foi referência por conta de seus visuais. Por isso, na imagem em si, a empresa já havia conseguido impressionar pela quantidade de efeitos visuais apresentados, e como raciocínio lógico para poder manter o game jogável em 30 quadros por segundo com o padrão do console, a resolução precisou descer um pouco. E o resultado foi em um game que continuou impressionante visualmente, independente da resolução, sem desperdiçar a sua performance. E hoje, se focando no cenário atual, a gente vai usar isso como base para ver o comportamento de alguns jogos no que pode ser o fim do Xbox One S. Mas, para isso, antes da gente continuar, é muito importante que você clique no gostei e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos dar uma olhada no que pode ser o fim do Xbox One. Bom, Rise Son of Rome pode ter sido um exemplo interessante de game que impressiona visualmente mesmo abdicando da resolução em Full HD, e diria que serve como parâmetro até para os dias atuais, já que até hoje tem visuais incríveis e envelheceu muito bem. Mas é interessante ver como isso se destaca nos games atuais, levando em conta o que fica comprometido e o que continua impressionando para o padrão do console. E para isso, quero começar destacando Assassin's Creed Valhalla por motivos bem claros. A Ubisoft, por mais que peque no acabamento de seus jogos, tem uma tendência de impressionar na riqueza da ambientação e, atualmente, também no tamanho do mapa de seus títulos. Fazer com que esses dois elementos andem paralelamente é um trabalho árduo, afinal de contas, quanto maior o tamanho da área explorável, mais trabalho se tem quando o assunto é nível de detalhamento, independente do motor gráfico que se use. Um dos games que eu particularmente acho mais impressionantes, e já falei aqui no canal, é o Assassin's Creed Unity, pela densidade demográfica acompanhada de todo o cenário. Mas Valhalla tem feitos interessantes também, assim como objetivos a serem atingidos que fazem com que a empresa precise abdicar de certas implementações para torná-lo jogável no Xbox One. O primeiro item que foi abdicado e precisa ser dito, porque é o básico, é a resolução em Full HD. Lembrando que o jogo foi lançado para a nova geração também, e nos consoles mais fortes como o Series X e o PlayStation 5, ele apresenta uma resolução dinâmica com foco no 4K. No Xbox One S, isso naturalmente cai, e é normal, mas cai muito mais do que o esperado. O jogo opera com oscilações que variam de 720p até o 900p, e aqui se destina essa queda brusca, vocês podem estar se perguntando. E aqui precisamos ir com calma. Primeiro, vale dizer que o jogo é ousado mesmo na geração mais antiga e faz o uso do Tessellation na neve para poder criar um sistema de deformidade. Lembrando que o Tessellation ele fica responsável por esse tipo de elemento, pela criação de profundidade e também de contorno nas texturas. E honestamente, a neve aqui é um elemento que nem aparece com tanta frequência quanto eu esperava que fosse aparecer, mas mesmo não aparecendo tanto, o efeito
ainda assim foi aplicado e ficou muito bem representado, criando uma deformidade muito boa enquanto a gente se mexe por ela, o que se destaca por ser um game de mundo aberto. E esse inclusive não é o único jogo que o utiliza bem na plataforma da Microsoft. Podemos mencionar Rise of the Tomb Raider também, que durante um bom tempo foi exclusivo da plataforma e apresentou um efeito incrível. A diferença é que Tomb Raider se trata de um game linear, por isso, mérito para Valhalla, que trouxe esse elemento mesmo com seu extenso mapa. E não o bastante, vale destacar que a direção de arte do jogo demanda muito de recursos gráficos também. Isso porque a vegetação ou todo o terreno é mudado de acordo com a região ou estação do ano em que o game se passa, e aqui, cada uma exige bastante do console de maneiras bem distintas. Por exemplo, se de um lado o jogo precisa representar muito bem a neve e faz o uso do tessellation para isso, do outro, ele precisa ter uma densidade alta na vegetação e um bom sistema de folhagem para dar vida ao que foi conceituado. E quanto a isso, devo dizer que ele faz muito bem, sem sombra de dúvidas, e acredito que vocês estejam percebendo pelo vídeo. Só que não para por aí. Ele ainda consegue trazer um dos sistemas volumétricos mais pesados para enriquecer o céu do mundo apresentado, com criação de nuvens que não apenas são extremamente naturais, mas também têm um alto nível de processamento durante a sua formação. Só para vocês terem uma ideia, quando o assunto é a versão de PC, esse é um dos efeitos que mais afetam a performance. Se por algum acaso vocês estiverem enfrentando dificuldades com a taxa de quadros por segundo aqui, experimentem diminuir a densidade do sistema volumétrico nas configurações de vídeo. Provavelmente o ganho de performance vai ser satisfatório. Então, com tanto dito, é fácil concluir que o conjunto é visualmente muito bonito de fato, mas existem impactos negativos causados pelas limitações impostas no game para fazê-lo rodar na plataforma da Microsoft. Então, vamos nos ater em como ele chegou nela, ou seja, sem atualizações. O primeiro caso é a iluminação. O jogo apresenta sombras em basicamente tudo onde os novos consoles apresentam. O diferencial aqui é que a qualidade da sombra é menor, apresentando uma dificuldade na dispersão de suas bordas, coisa que os consoles da nova geração têm mais facilidade em fazer. Só que esse não chega a ser um elemento que estrague o vislumbre da direção de arte do título, mas vale ser mencionado, afinal ele está presente. No entanto, a partir daqui, vale destacar o impacto verdadeiramente negativo da baixa resolução do jogo, começando com o Draw Distance, que anda em paralelo com isso, ou seja, anda lado a lado, e é basicamente o que é visto e construído à nossa frente no mundo do game, que por sinal, aqui abaixo mesmo para um padrão de jogo de mundo aberto. Games como GTA V na geração do Xbox 360 e PlayStation 3, comparativamente conseguem se sobressair, só para vocês terem uma ideia, e essa menor resolução acaba influenciando nesse aspecto. Afinal, se a versão do Xbox One S roda com seu limite mínimo em 720p, notavelmente os visuais vão ser menos nítidos, obstruindo a nossa visão, assim como as texturas também acompanharão isso. Então, o número de detalhes sendo carregados em uma menor densidade acaba se relacionando com todo esse contexto. Lembrando que, por padrão, quanto maior a resolução de um jogo, mais detalhes as texturas vão conseguir oferecer, porque a visibilidade desses detalhes é estendida de acordo com o tanto de pixels presentes na tela. E nesse caso, o menor dos problemas são as texturas. Mesmo tendo menos detalhes, elas ainda são boas, independente dos visuais mais embaçados que o game proporciona nessa versão. O principal ponto negativo aqui está na performance, e isso está relacionado diretamente à otimização do jogo quando o assunto é a sincronia vertical das imagens. Isso é claro, levando em consideração a forma como ele chegou na plataforma. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Por padrão, o game usa uma taxa de quadros por segundo destravada, que tem como base os 30 FPS. Nas partes mais pesadas, como em animações que dão closes nos números de detalhes dos personagens ou em áreas que têm uma densidade demográfica maior que o normal, isso cai para em torno de 27 FPS. Mas durante a exploração livre, ela consegue às vezes até passar dos 40 quadros por segundo. Isso é claro quando não tem muita coisa acontecendo. E o principal problema com isso é que não há uma estabilidade, tampouco um trabalho de sincronia vertical, e isso ocasiona em cortes na tela que incomodam muito durante a jogatina. E esses cortes acontecem basicamente porque a taxa de atualização da TV ou do monitor não consegue acompanhar o ritmo do jogo. Por isso, uma otimização que fizesse o uso de um recurso de sincronia vertical seria tão importante aqui. Depois das atualizações que o título recebeu, de fato a gente obteve uma certa melhoria, mas ainda assim não é o ideal.
Com todo esse contexto apresentado então, se faz importante salientar que ter Assassin's Creed Valhalla como um parâmetro do fim do poder do Xbox One S é uma responsabilidade um tanto injusta para a plataforma. Primeiro por se tratar da Ubisoft, que não é parâmetro quando o assunto é a otimização, ou se vocês preferirem, não é parâmetro quando o assunto é a revisão de seus títulos. E segundo por ser um jogo de mundo aberto dentro desse contexto um tanto turbulento. Por isso, o próximo caso, além de ser recente, é também mais justo, e é Resident Evil Village. Oh shit. There you are. All this for a child who isn't even here. What the hell do... You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Esse que por sinal é um título que eu gosto bastante, independente da plataforma em que ele esteja sendo executado, por duas razões que a mim, ao menos, são bem claras. Começando pelo motor gráfico. A RE Engine tem muita facilidade em trabalhar com o Quixel Megscan desde a sua introdução, um software de criação de assets, ou seja, a grosso modo, ele cria os objetos que estão compondo o mundo do game. E segundo, porque a Capcom, tecnicamente falando, é sempre muito competente com seus títulos. A gente não precisa economizar na volta do tempo para poder se impressionar com os visuais de seus jogos, como por exemplo, a floresta que usava visuais pré-renderizados em Dino Crisis 2, da época do PlayStation 1. Esse acabamento técnico então só se manteve, e no Xbox One não é de se surpreender que continue incrível com Resident Evil Village, que por sinal o fato dele ser um game cross-gen só realça o poder do Xbox One S à medida que ele vai sendo executado no console. E para fazer isso ele desceu sua resolução para 900p e destravou a sua taxa de quadros por segundo. Mas teve uma intenção nesse destravamento, diferente de Assassin's Creed Valhalla, que aparentemente aconteceu por puro descuido da empresa, já que o padrão do Xbox One X, por exemplo, era 30 quadros por segundo. Até agora, os jogos produzidos com a RE Engine foram claramente desenvolvidos para serem executados em 60 FPS. Os ambientes criados com ela são bem fluidos, além de naturais, eu diria, passando um bom realismo. E como se não fosse o bastante, os estilos de jogabilidade dos seus jogos lançados até agora demandam essa performance. Mas independente disso, é fácil dizer que em uma parede comparativa, Resident Evil Village teve melhorias drásticas quando comparamos com o primeiro jogo desse motor gráfico, o Resident Evil 7, e os impactos dessas melhorias conseguem aparecer até em um hardware mais limitado, que nesse caso é o próprio Xbox One S, e para destacar isso é só observar a complexidade das cenas. Como tudo foi construído de maneira minuciosa, existe uma variedade de detalhes nas texturas, e aliado a isso, também temos o aparente uso do Quixel Megscans, que proporciona assets extremamente realistas. Visitar as casas do vilarejo então acaba sendo uma experiência mais do que satisfatória, eu diria. Não apenas por conta do aparente uso do Quixel Megscans na construção dos objetos ou por conta do nível de detalhes das texturas, mas também por conta da iluminação. Quando entramos nos ambientes internos, vemos o excelente trabalho de iluminação indireta ecoando por todo o cenário. E o jogo faz isso sem a necessidade de um Ray Tracing aqui, porque o recurso é exclusivo da nova geração. Aqui, para poder trazer um resultado visual agradável também aos donos do console mais antigo da Microsoft, a Capcom se dedicou em técnicas mais tradicionais, como o Screen Space Ambient Occlusion para dar sombras às áreas mais discretas à medida em que elas estejam sendo capturadas pela câmera, o uso do mapeamento de luz para iluminação indireta em partes estáticas dos ambientes e um trabalho ainda mais atencioso nos reflexos. E sobre eles, o fato é que o Ray Tracing na nova geração é muito mais focado na iluminação e em como ela reage no cenário. Por isso, vemos reflexos até da própria fonte de luz. Pensando nesse tipo de elemento, a Capcom trabalhou na geração que não é favorecida pelo Ray Tracing, texturas com uso de luz especular, para parecer que há uma luz sendo refletida no chão ou em superfícies propícias a isso. Assim como manteve também o SSR, o Space Screen Reflections, para poder refletir apenas o que estava sendo capturado pela câmera, e não menos importante, os Cube Maps pré-programados para refletir de maneira pré-programada com o uso de cálculos certas partes dos ambientes. O conjunto, no fim, foi não apenas eficaz, como também muito inteligente, mas ele recebe destaque também em outros pontos, como por exemplo ao tentar burlar o impacto negativo que a resolução abaixo do Full HD causa nas texturas. A gente já comentou anteriormente que Draw Distance e o número de detalhes apresentados nas superfícies são itens ligados com a resolução do jogo, mesmo que indiretamente, porque se correlacionam no resultado final da imagem. E aqui, Resident Evil Village consegue se apresentar melhor que Assassin's Creed nesse caso, porque mesmo com essa baixa resolução e texturas que acompanhem isso, o filtro anisotrópico faz o seu papel muito bem. Para
quem não sabe, a finalidade desse filtro é como o nome já sugere, filtrar as texturas deixando seus elementos mais visíveis. O resultado então é, mesmo com essa baixa resolução ao ser comparada a consoles mais fortes, existe um número de detalhes destacado independente disso, não prejudicando os visuais e entregando assim uma experiência mais do que aceitável para o Xbox One S. Só que a cereja do bolo, no entanto, está na performance, que usa uma taxa de quadros por segundo destravada e que, convenhamos, varia muito, só que diferente do título da Ubisoft que a gente mencionou anteriormente, aqui encontramos um trabalho na sincronia vertical e a gente quase não nota problemas com tearing, ou seja, aqueles cortes na tela, em função disso. E ter uma otimização nesse sentido aqui para Resident Evil Village é ainda mais importante, porque estamos falando de um jogo em primeira pessoa, e a tela fica muito mais destacada do que em um título como Assassin's Creed, por exemplo. Mas veja bem, esse melhor acabamento não anula completamente o problema. Por vezes ainda percebemos esses cortes. A diferença é que proporcionalmente, comparando com a versão inicial de Assassin's Creed Valhalla, o resultado final foi muito melhor aqui. Podemos dizer que o título se comporta suficientemente bem no Xbox One S para entregar uma experiência aceitável na performance, e que foi importante por se manter muitas vezes acima dos 30 quadros por segundo, lembrando que no caso desse motor gráfico, quanto mais perto de 60 FPS, melhor. E atualmente, com o andar da carruagem dos próximos anos de lançamentos sugeridos pela própria Microsoft, acredito que o padrão de qualidade dos jogos vai ser esse, comprometendo um pouco da resolução para não abrir mão de efeitos visuais e sem se afastar muito de sua performance base, seja ela os 30 ou os 60 quadros por segundo. E o Resident Evil Village e Assassin's Creed Valhalla mostram bem isso por exigirem bastante da plataforma. Mas e você, tem jogado algum título atual no Xbox One? O que você tem achado da experiência? Deixa aí nos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.